Nessa meditação guiada, vamos ter um roteiro mais detalhado, específico, para você seguir quando estiver meditando. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade em seguir uma direção e ficam em dúvida ao meditar. Então encontre um lugar aí onde você possa ficar confortável, sentado, deitado. Tenha certeza que você não vai ser perturbado durante essa meditação, né? Desliga o celular e coloca aí um timer, um tempo de 10 minutos ou um pouquinho mais. Respire profundamente 5 vezes. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Depois feche os olhos agora lentamente. Concentre-se aí na sensação do corpo na cadeira ou onde você estiver deitado, a sensação dos pés no chão ou deitado também. Observe aí o corpo inteiro e verifique quais partes estão confortáveis e relaxadas e quais estão desconfortáveis e tensas. Perceba aí como você está se sentindo, em que tipo de humor você está agora. Observe onde você sente a sensação de sobe e desce da respiração com mais força. Observe cada respiração no seu ritmo, se é longa, se é curta, se é profunda, se é rasa, se é difícil, se é tranquila. Conte lentamente as respirações, enquanto se concentra na sensação de sobe e desce, 1 para a subida, 2 para a descida, contando até 10. E repita esse ciclo entre 5 e 10 vezes, ou pelo tempo que você tem disponível. E aí, quando você estiver finalizando, você deixa a sua mente ficar calma ou agitada, como que ela quiser. Traga a mente de volta para a sensação do corpo, onde você está deitado ou sentado. Abra os olhos e aí você levanta quando estiver pronto. Bom, esse é o roteiro da meditação para você treinar. Mas eu queria falar um pouco sobre essa preparação, né? Aproveita que você está aí mais calmo, se acalmou agora com a respiração. Se você pudesse desacelerar, tá vendo? Uns 5 a 10 minutos antes de meditar, para você começar o exercício de forma certa, e aí você pode estar utilizando esse timer e configurando ele. Aproveita que você está olhando essa imagem gostosa aqui no vídeo agora, desse mar, dessa temperatura. A gente está aí no nascer do sol. Então é difícil você obter o equilíbrio e a concentração quando às vezes você está muito relaxado, quase dormindo. Então é bom você ficar um pouco mais desperto, né? É melhor você então estar sentado ou deitado numa posição firme, com os braços e pernas esticados. Você pode também colocar um travesseiro embaixo dos joelhos para aliviar a pressão da região lombar. E é muito importante, vocês viram no início aqui da meditação, você muitas vezes está longe do que está acontecendo, né? Você muitas vezes está andando pela rua, mas sua mente está em casa, planejando o jantar, ou o trabalho, ou pensando que você vai ver na TV. Então é muito comum isso. É muito raro o corpo e a mente estarem juntos no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Então essa é uma oportunidade para você se adaptar ao ambiente, estar consciente do que está acontecendo e você fica ligado no que está fazendo aqui agora e onde está. Então é bom que você consiga iniciar essa meditação, pelo menos os 5 primeiros minutos, buscando essa sintonia, né? E à medida que você se familiarizar com esse processo, você vai avançando, né? E aí realmente pode entrar no foco da respiração, desacelerando a mente, né? E lembre aí o seguinte, que a mente é como se fosse um cavalo selvagem. A ideia é você dar todo o espaço de que esse animal precisa, em vez de tentar prendê-lo em um só lugar de cara. Então, precisa deixar os pensamentos fluírem. E essa é uma questão de tempo você trazer o cavalo para um estado natural de qualidade e de tranquilidade. Você pode começar de olhos abertos, não olhe para alguma coisa específica, e sim para frente, com calma, mantendo-se consciente da visão que você está. E depois você entra na respiração, como nós fizemos na primeira parte, né? Inspirando e expirando. E aí você
aos poucos vai fechando os olhos e você vai ganhar mais consciência dessas sensações que você está tendo. Aí vai ver os ombros, os braços, as mãos, você observa cada parte do seu corpo, concentra na sensação física que você está sentado na cadeira ou deitado onde você está, na pressão do corpo. Sinta esse contato entre o corpo e a cadeira, o colchão, ou o chão que você está. Observe esse peso. E aí mesmo com todas as partes do corpo, você vai concentrando nesse contato físico. Vejam que o contato é mais forte, mais fraco. Você pode fazer uma pausa e você não precisa fazer nada em relação a isso. É apenas ficar consciente, concentrando em cada sensação e lembrando da ideia de você ter uma curiosidade gentil em relação a essa sensação. Claro que muitos pensamentos vão vir na sua cabeça, é normal, totalmente normal, e você não precisa fazer nada para mudar isso. São apenas pensamentos. Lembre o seguinte, como se você estivesse na estrada, a ideia não é tentar parar os pensamentos, mas dar um passo para trás e permitir que eles venham e vão, sem censura, sem julgamento, sem crítica, enquanto você mantém essa consciência total do seu corpo, prestando atenção nas sensações físicas, nos pensamentos, nas emoções, e aí você simplesmente permite que esses pensamentos vão e vêm sem censura, sem crítica e sem julgamento, cada vez mais em paz. Você pode prestar atenção nos sons, eles podem estar perto de você ou longe, e às vezes você pode estar envolvido no som, não tem problema nenhum. Se você perceber que está envolvido num som específico, aí você pode de novo voltar o foco, a atenção para as partes do corpo, mas não precisa você lutar contra os sons externos, né? Eles não precisam ser obstáculos à meditação. Eles são aí naturais e você, com tranquilidade, com gentileza, volta o foco e você pode reconhecer os sons e também as sensações corporais. Você pode repetir esse processo várias vezes com seus 5 sentidos, outros sentidos que você tenha também. E aí é importante perceber esse espaço do corpo, como o corpo está sentindo nessa área. Os passos de tensão, de relaxamento, né? É como se você estivesse observando uma casa apenas pelo lado de fora, mas depois agora você começa a entrar na casa para observar de dentro dela, né? Então, tira aí uns 30 segundos para você inspecionar esse corpo do alto da cabeça até os dedos do pé, observando as diferentes partes, o que está confortável, o que está desconfortável, tenso, relaxado. Às vezes parece até que não tem nada além de tensão, mas tente trabalhar o máximo que você puder, inspecionando o seu corpo, para você poder perceber o que está acontecendo, ficar conectado nessas sensações do seu corpo. Não se preocupe, você vai perceber uma emoção particular, forte às vezes ou não. Pode ser útil reconhecer essa emoção, né? E muitas vezes a gente está envolvido com os pensamentos, os sentimentos, e está tão ocupado no dia a dia que a gente não percebe essas emoções. E agora é o momento para você entrar em contato com essas emoções, né? Talvez aí você tenha esbarrado em algum pensamento, pensado talvez em alguma coisa de pagamento, alguma questão que você está aí preocupado. As pessoas costumam dizer que não fazem ideia de como se sentem e também não há problema algum nisso. Ter a consciência de que você não faz a menor ideia ainda é ter consciência. Quanto mais vezes você repetir esse processo de avaliação, maior o seu conhecimento, sentimentos ou humores que você tem, né? Então, sem julgamento, sem censura, com calma, com tranquilidade, para você adquirindo essa habilidade. Então você pode achar até fútil fazer um rápido reconhecimento das questões particulares da sua vida. Você pode estar empolgado com um evento futuro, ansioso por uma reunião que vai acontecer. Talvez você esteja aí com raiva de alguma coisa, ou mesmo um elogio que você recebeu. Mas aos poucos você vai tendo essa clareza aí e você vai definir uma estrutura para esse pensamento, né? O processo inteiro dessa sintonia aí, uns 5 minutos para você sintonizar com essas sensações físicas, emocionais, pensamentos, né? Não muito mais com isso. E depois sim, aí você começa a trazer o cavalo de volta ao seu estado natural de tranquilidade. Ele pode continuar inquieto, né? Sua mente está pulando muito, não tem problema nenhum. E aí você pode dar a ele, a sua mente, alguma coisa para se concentrar. Aí no caso é a respiração. A respiração é um dos objetos mais fáceis e flexíveis de usar. Então
Nesse exercício, você pode voltar o foco para a respiração sem censura, sem crítica, sem julgamento. E aí, de novo, você começa a observar a respiração, entrada e saída no abdômen, no diafragma, no peito, nos ombros. Não importa como que você lida, o que você vai escolher aí, mas é importante você ter clareza de ficar focado na respiração, na sensação física, subindo e descendo. E se a respiração estiver muito leve, difícil de detectar, você pode colocar a mão no abdômen, logo abaixo do umbigo, para sentir essa movimentação da mão para cima e para baixo. E como a respiração e a mente estão intimamente conectadas, talvez você não esteja aí feliz com o local da respiração. Isso pode parecer estranho para alguns, não é? Algumas pessoas, mas é um fenômeno bem comum. As pessoas às vezes reclamam que não estão respirando direito e só conseguem sentir o movimento da respiração no peito. Mesmo assim, dizem que leram livros, feito aulas de yoga, onde foram orientados a respirar profundamente pelo abdômen. Tudo bem, né? Isso faz sentido, que a gente associa essa ideia aí do relaxamento com respirações longas e lentas. Mas também a gente pode associar momentos de ansiedade ou preocupação com respirações curtas e leves. Isso pode estar acontecendo, mas é natural que você está pensando que tem algo errado, não tem problema nenhum, né? Lembra que existe apenas o consciente e o não consciente, sem distrações e distraído. Não existe respiração ruim ou errada nesse contexto do exercício, né? É claro que existem exercícios específicos de respiração que podem fazer parte da yoga ou de outra tradição, mas esse exercício aqui agora não é para isso. Então você, na verdade, tentar respirar de uma forma autônoma, sem forçar nada, nem sem tentar controlar, permitindo que o seu corpo faça o seu trabalho de uma forma tranquila, né? O seu único trabalho é observar, perceber e ter consciência do que o corpo está fazendo naturalmente. E em seguida, você pode se esforçar para tentar mudar o local da respiração, concentrando nesse movimento físico, na sensação de sobe e desce. Aí você vai trabalhar esse foco, né? Mas primeiro você vai notar lentamente o ritmo da respiração. Como é que ela está? Rápida, lenta. Tira alguns segundos aí para você sintonizar. A respiração é profunda, é leve, é como se fosse um pesquisador da respiração. Você está sentindo ela difícil, fácil, curta, longa, morna ou fria. E às vezes essas perguntas parecem estranhas, difíceis de aplicar, mas esse processo leva alguns segundos e depois você vai entender. Essas sensações aparecem no corpo, você concentrado na respiração. O jeito mais fácil é contar a respiração. Você conta então 1 na inspiração, 2 para expirar, né? E essa percepção da sensação de subida, você conta 1 e anotar a sensação de descida, você conta 2 e aí você vai até 10, depois repetindo esse ciclo. Isso fica mais fácil para você, né? Você pode também ficar contando até 62, 63, 64 e esqueceu de parar no 10, não tem problema, não, isso é muito comum também. Quando você perceber que está distraído e a mente se perdeu em devaneios, você não está mais distraído, então tudo que você precisa fazer é concentrar novamente na sensação física da respiração e continuar a contagem. Lembra? É voltar ao foco, né? Se você conseguir lembrar em que número você está, você continua a partir dele. Se não conseguir, basta recomeçar do 1, não tem problema nenhum. Inspira, solta o ar, né? Então você pode ficar mais leve aí. A meditação começa, muitas vezes costuma ser muito sisuda, muito pesada, e aí você pode pensar, não posso ter humor, mas quando você trouxer o seu senso de humor, relaxar, uma ideia de brincadeira, vai ficar mais fácil, mais prazeroso. E aí você continua a contar até o seu timer de 10 minutos avisar que a sessão acabou, mas você não pôs a cadeira ainda, né? É importante você ir fazer uma finalização e o final é importante para você costumar, muitas vezes, esperar um pouquinho, terminar de contar, deixar a mente livre. Não tenta controlar de forma alguma. Isso não significa que você não vai se concentrar na respiração, na contagem, nada. Sua mente ficar agitada, deixa, né? Se está agitado, não tem problema nenhum. Se ela quiser ficar calma, sem pensamentos, deixe também. Isso não exige nenhum esforço, controle e censura. Apenas deixa a mente ficar totalmente livre, né? Essa que é essa liberdade dessa proposta. De qualquer forma, deixar a mente livre por uns 10 ou 20 segundos antes de você encerrar a meditação. E ao fazer isso, você pode notar que existem menos pensamentos agora do que no momento em que você estava tentando se concentrar na respiração. E aí você pode perguntar, como que isso aconteceu, né?
Se você pensar no exemplo aí do cavalo, que ainda não foi domado, ele fica mais confortável e tranquilo quando tem um pouco espaço. Nesse caso, ele não causa tantos problemas, mas quando a corda está apertada demais, ele tende a dar coices. Então, se você conseguir trazer um pouco desse espaço para a parte da técnica que se concentra na respiração, terá muito mais benefícios com a meditação, né? E aí, depois de você deixar a mente devagar um pouquinho, concentra lentamente nas sensações físicas do corpo, traga a mente para os sentidos, observa mais uma vez o contato firme do corpo e da cadeira que você está ou onde você está deitado. Entre em contato aí, tira um momento para perceber os sons externos, cheiros, gostos fortes, volta os sentidos bem devagar, através do contato e da consciência de cada um deles. Isso aí você pode trazer no ambiente que você está sentado mesmo. Abra os olhos devagar, readaptando aí, retomando a concentração e a consciência do espaço ao redor. Levante-se de onde você está bem devagar, com a intenção de levar essa consciência e presença para a próxima parte do seu dia. E aí você vai ter clareza em relação ao que você vai fazer, para onde você vai depois. Tudo isso vai ajudar você a manter a consciência. Talvez você esteja na cozinha, preparando um chá, você vai voltar ao escritório ou sentar diante do computador. O importante é ter clareza mental suficiente para continuar a vivenciar cada momento, um após o outro, com total consciência, né, queridos? Então, preste atenção nesse roteiro para a gente poder ir aprimorando cada vez mais a meditação e a gente poder ter uma noção mais clara do que está acontecendo. Combinado? Pode repetir várias vezes o roteiro inicial e você vai vendo que, com certeza, pouco a pouco, você vai ganhando mais treinamento e seu foco e sua concentração vão aumentar, trazendo menos sintomas da ansiedade. Deus abençoe, um grande abraço, descansa.